Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui e temos novidades no mercado do Coritiba. Um nome que já tinha surgido há algum tempo voltou à pauta e aparentemente esquentou. Antes de falar sobre isso, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. A meta é chegar aos 1000 inscritos. E o jogador que voltou a ter o nome especulado no Coritiba é o Tiquinho Soares. Notícia da ESPN, jornalistas André Hernan, Felipe Silva e Natália Ferrão. O Coritiba tem negociação em andamento com o atacante Tiquinho Soares, que está no Santos. Segundo a ESPN, as conversas entre os clubes são pelo empréstimo por uma temporada. O Santos já deu ok e o Coxa tenta convencer o Tiquinho a aceitar o projeto. O Remo também está na parada e sinalizou com valores para contratar o centroavante. O Coritiba, porém, é quem tem as conversas mais avançadas. Tiquinho Soares, 35 anos, 1,87 m, bem centroavantão, que é o que o Coritiba está precisando, a gente viu ontem. Carreira dele. O primeiro momento de destaque foi no futebol português, no Porto. Boa passagem por lá, bastante gol. De lá ele foi para a China, depois foi para o Olympiacos da Grécia, e aí em 2022 veio para o Botafogo, que foi quando a gente começou a acompanhar mais de perto o futebol do Tiquinho. 2022 ainda sem muito destaque. Em 2023 foi o grande ano dele. 29 gols na temporada 2023, 6 assistências, é muito gol em uma temporada. Foi aquela temporada que o Botafogo esteve muito perto do título e acabou dando uma pipocada ali na reta final, perdeu o título para o Palmeiras. E o Tiquinho, mesmo tendo feito uma temporada excelente em números, em desempenho, acabou ficando marcado muito pelo pênalti que ele perdeu no jogo ali, entre aspas, do título contra o Palmeiras. Tava 3-1 para o Botafogo, ele perde o pênalti e o Palmeiras vira para 4-3 e dali arranca para o título e o Botafogo vai ladeira abaixo. Mas em desempenho e em números foi um ano assim espetacular. 2024 ele ainda jogou bastante, 51 jogos na temporada, mas já diminuiu bastante os gols, né? Já não teve o mesmo desempenho do ano anterior, foram 9 gols e 7 assistências. Em 2025 fez só um jogo pelo Botafogo e foi para o Santos. 40 jogos na temporada, 7 gols, 4 assistências, 11 participações em gol pelo Santos. Até que jogou bastante, 40 jogos é um número bom, uma minutagem alta para o Tiquinho, mas já vem em baixa. Ele veio de um 2024 não muito bom, 2025 também sem destaque, e agora o Coritiba vai atrás do jogador. Tem um vídeo que eu fiz há bastante tempo analisando ali os atacantes de Série A que poderiam vir para o Coritiba, e eu deixei claro que o Tiquinho era meu jogador favorito. Assim, se eu pudesse escolher um jogador para vir para o Coritiba dessa posição, seria o Tiquinho Soares. Eu acho ele muito bom jogador, tá com uma idade avançada, tá em baixa, mas eu acho que ele tem da onde tirar futebol para entregar para o Coritiba, e é a posição que a gente mais precisa. Ontem teve o jogo São Joséense, a gente viu uma equipe sem alternativas ofensivas para aquela característica de jogo. Enfrentando um time recuado, fechado, você não consegue entrar, você não tem o centroavante para incomodar o zagueiro, para escorar uma bola, para fazer uma parede, para jogada aérea. O Pedro Rocha não tem essas características, ele é um jogador mais de lado do campo, pode fazer a função de centroavante numa circunstância em que o Coritiba esteja se defendendo mais e joga no contra-ataque, aí eu acho que encaixa bem. Mas num jogo como ontem, o Tiquinho seria perfeito, assim, porque ele tem altura, tem força, ele sabe proteger a bola, sabe segurar, sabe fazer gol, então é muito necessário. E a gente viu que a negociação avançou, segundo a ESPN, Coritiba conseguiu avançar nessa situação. Eu sempre achei muito difícil acontecer porque o que consta é que o salário dele é altíssimo, mas que bom que o Coritiba está se movimentando. Para mim, assim, é um movimento do mercado excelente, por mais que esteja em baixa. Acredito que ele possa entregar muito aqui. E já falei algumas vezes, jogador que faz gol, jogador que te garanta gols na temporada, que eu acho que é o caso dele, é caro. Não adianta, essa é uma posição que você não pode querer economizar. Ah, vou trazer um centroavante aqui um pouquinho mais barato, vamos ficar esperando oportunidades de mercado. Não, isso aí você faz em outras posições. Você faz na lateral esquerda, que a gente está precisando. Você vê jogadores ali que estão disponíveis no mercado. Para centroavante, você tem que investir. É o cara que talvez seja a diferença entre ter um ano tranquilo e ter um ano que talvez seja desesperador. Então, esse movimento é necessário. Colocar dinheiro nessa posição.
Eu acho o Tiquinho uma excelente contratação, se de fato vier. O Coritiba especulou muito o Verratti foi para o Cerro Porteño. Acredito que o futebol brasileiro tenha condições de concorrer com o futebol paraguaio. Então, imagino que o Coritiba não tenha tido tanto interesse no Verratti. O Lucero teve bem próximo de vir, acabou melando essa negociação. Ele foi para o futebol chileno, que também não tem essa força toda para concorrer. Então, tem que ver o que aconteceu na situação do Lucero. E eu fico feliz se em determinado momento o Tiquinho realmente vier e a gente tenha perdido o Verratti e o Lucero, porque eu acho ele muito mais jogador que os dois. Ele é mais técnico que o Verratti, mas ele também tem força física e ele é mais jogador que o Lucero, assim, e são idades muito próximas, né? O Verratti é o mais velho dos três e todos ali já passaram dos 35 anos, mas acho assim um movimento muito bom do Coritiba. O Tiquinho ainda não jogou em 2026, ele teve um edema na panturrilha esquerda. É uma lesão simples, acredito que ele já esteja voltando aí nos próximos dias. E se essa contratação for finalizada, ele vai chegar aqui necessitando ainda de algum tempo. O Campeonato Brasileiro começa semana que vem, já contra o Bragantino na quarta-feira, faltam 6 dias para o jogo. Não tem a mínima chance de, por exemplo, se ele fechar contrato hoje, amanhã, está disponível para jogar contra o Bragantino. Até tem que se ambientar o clube, fazer os exames médicos, fazer ele recuperar a forma física. Se vier, acredito que esteja disponível, sei lá, para terceira, quarta, quinta rodada. Mas antes tarde do que nunca. Ontem, quem acompanhou o jogo viu como foi difícil o Coritiba jogar sem centroavante. O Seabra olhar para o banco e não ter ninguém para colocar ali naquela circunstância de jogo que você precisava fazer um abafo, precisava jogar a bola na área e você não tinha jogador para essa posição. Tinha o Enzo, que é o filho do Wagner Love, que aparentemente não, o Seabra, por mais que esteja levando ele para o banco, não conta com ele, porque das 3 partidas ele não entrou em nenhum momento. O Tiquinho Vino resolve esse problema. Ele é um jogador para vir, para ser titular. Se ele vai entregar desempenho, aí é outra coisa, mas ele tem características e tem qualidade de quem possa garantir para a gente gols e pontos durante a temporada. Espero que dê certo. Então é isso, gente. Vamos ver se essa contratação agora anda. Estamos no momento da temporada que exige pressa também, não dá para demorar muito. Se o Coritiba avançou nessas conversas com o Santos, já recebeu ok, está só, entre aspas, na parte de convencer o jogador, tem que acelerar isso, porque, como eu falei, semana que vem começa o Campeonato Brasileiro e a gente precisa pontuar logo, precisa garantir os pontos para já ficar tranquilo, para ter um campeonato sem tanto desespero, porque na reta final, como eu já falei, vai ser complicado. A CBF não ajudou muito a gente nas últimas rodadas. Tá bom, gente? Vamos ver se fecha esse negócio. Espero que feche. Tendo mais novidades, eu volto por aqui. Valeu!